Ok, boa tarde. Então, nós vamos começar nossa aula hoje sobre biomas piauienses. A gente já falou dos biomas mundiais, já falou dos biomas brasileiros, e a gente vai falar dos biomas que ocorrem no Piauí e dar um pouquinho mais de ênfase ao Cerrado como bioma piauiense, tá? Primeiro, eu queria só fazer um teste aqui com vocês. Essa imagem representa que bioma? Falem no microfone porque eu não vejo o chat. Conseguem distinguir que bioma é esse? Pela imagem? Não? Ninguém? Professor, a senhora está me ouvindo? É o Cerrado Sentido Estreito? Sim, tudo bem. Aqui. Que bioma é esse? Esse eu vou chutar que é Campo Sujo. E os demais chutam em quê? Alana, Vitória, Rebeca, Santilha? Não é possível, nessa altura do campeonato, vocês ainda não conhecem esse negócio. Nem chute? Ok, vamos ficar aí no suspense, depois eu respondo, então. Aliás, depois vocês vão responder, né? Vão chegar às conclusões de vocês. E aqui é o quê? Professor, eu acho que eu lembro dessa foto. Eu acho que estava no meu seminário. E é o quê? Cerradão. Ok. Daí você vê que é importante a gente ter aula prática, porque a gente passa a disciplina todinha e quando sai não consegue reconhecer um cerrado estricto sensu, um campo, apesar do que a gente fala aqui, mas fica tudo dentro da teoria, né? Não vai para o campo conhecer, mas realmente aqui é um cerradão, né? É a fitofisionomia florestal do cerrado. Bom, então vamos lá. Aqui é um mapa do estado do Piauí, né? Com a divisão por municípios, mostrando os biomas que a gente tem, tá bom? E as transições. Então, a gente tem aqui no sudeste do estado do Piauí, nessa parte em amarela aqui, os municípios do domínio da Caatinga, tá? Assim, aqui é um mapa de unidades de planejamento, tá bom? Não é que necessariamente seja exatamente assim, não, tá? Mas, de certa forma, representa o geral do estado. Aqui, nessa coloração mais escura, acredito que seja marrom, né? A gente tem mais para o sudoeste o Cerrado. E você vê que tem alguns municípios aqui também, tá? Existem outros trechos aqui por cima também que tem cerrado. E aqui em azulzinho, ao norte do estado, estão os ecossistemas litorâneos. Nessa região aqui está a floresta de Cótilo-Palmácea. É uma transição, né? Aqui estão as matas de babaçu. Aqui, nesse verde, eu acredito, né, estão os ecótonos setentrionais e aqui em verde os ecótonos meridionais. Meridionais porque são ecótonos para o sul, ao sul, e aqui os setentrionais são os ecótonos ao norte. Aqui você vê que é uma zona de transição entre Caatinga e Cerrado, e aqui é entre Caatinga e Floresta Amazônica. Esse é um outro tipo de mapa
que vai mostrar também os biomas que a gente tem aqui, ou as variações, né, deles. Assim, de bioma mesmo, a gente tem Cerrado e Caatinga. Né? E tem outras variações que são as transições e aqui em cima a vegetação litorânea, né? Então, a gente tem aqui em amarela Caatinga, você vê que já está um pouquinho diferente daquele outro mapa. Esse é um outro mapa, é um mapa de vegetação de 2001. Tem aqui o Cerrado, a região do Cerrado, vê ó, que aqui nesse mapa aparece o Cerrado aqui em cima. Aí a gente tem aqui a vegetação litorânea, a transição aqui Cerrado Caatinga, né, que diferente do mapa anterior já pega uma extensão, uma faixa maior, né, no comprimento no sentido norte-sul do município. Aí a gente tem aqui floresta semidecídua e aqui, desculpa, aqui em rosa, né, floresta semidecídua. E aqui uma zonazinha de contato entre floresta semidecídua e cerrado. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui a respeito dos biomas piauienses, né? São 2 biomas que a gente tem aqui no estado do Piauí, 2 biomas dentre os biomas brasileiros. O Piauí, ele está meio que no meio do caminho, num gradiente de umidade entre o norte e o nordeste do Brasil, né? Então, para o lado leste, a gente tem o semiárido. E para o lado oeste, a gente tem uma região mais úmida, que é essa região amazônica. Então, a gente tem aí um gradiente de umidade nessa mesma latitude, que abrange o norte mais chuvoso e o nordeste semiárido, né? Aí a gente tem 2 biomas e 2 transições que a maioria dos autores ou dos mapas traz apenas 2 transições, tá? Então, os biomas, como a gente já comentou, são o Cerrado e a Caatinga, e as transições são Cerrado-Caatinga, que é o ecótono meridional, que fica ao sul, mais ao sul, né? E o contato entre Caatinga e Amazônia, que é o ecótono setentrional. Talvez vocês já tenham ouvido falar em Mata Atlântica no estado do Piauí, né? E eu creio que eu já até comentei, já conversei com vocês sobre essa questão de não haver Mata Atlântica aqui no estado. Quando você olha o mapa de biomas brasileiros, na verdade, assim, é porque o IBGE, ele traz um conceito, vamos dizer assim, diferenciado de bioma, né? Que, na verdade, representa muito mais os domínios do que os biomas propriamente dito. A gente já foi até motivo de uma aula, a gente já conversou com isso, quando falou lá sobre os biomas brasileiros, né? E aí a gente já viu que dentro do que é o domínio do cerrado, a gente tem diferentes tipos de biomas, a gente tem a savana e a gente tem floresta, né, dentro e as pradarias também, né, que seriam os campos limpos, né, e isso é motivo de muita discussão entre diversos autores, né, de deixar professores meio desconcertados, sem saber explicar o que de fato é um bioma, mas o entendimento que a gente tem é de que biomas são unidades geográficas que na paisagem a gente vê uma fisionomia similar que evoluiu ao longo do tempo sob características climatológicas típicas, restritas daquele local, né? Em especial questão de precipitação e temperatura. Daí a gente tem os grandes biomas mundiais, e aí os biomas mundiais a gente encontra eles também aqui dentro do Brasil. E aí, só voltando assim, para a gente não perder essa amarra, né? Os biomas mundiais, aí a gente viu que aí tundra, taiga, floresta decídua, floresta temperada, floresta tropical,
as savanas, as pradarias e os desertos, né? Então, isso também a gente encontra aqui, né? Quanto à questão climatológica, nós temos aqui no Brasil os 6 biomas brasileiros. O Cerrado, a Caatinga, a Amazônia, Floresta, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, né? E dentro desses domínios, a gente tem... Parece estranho, né? Mas eu já até expliquei. Qualquer coisa, vocês voltam lá na aula para entender o que eu estou dizendo, tá? Dentro desses domínios, a gente tem biomas. E dentro do domínio do Cerrado, a gente tem o bioma de savana, que é o Cerrado estricto sensu, tem o bioma de floresta, que é o Cerradão, e tem as grasslands, né, que são traduzido como estepes ou pradarias, né, que são as áreas com domínio de campos, de vegetação rasteira sem um estrato arbóreo definido, né? Como vocês mesmos já explicaram aí, já viram nas fitofisionomias que estão passando nos seminários, tá? E dentro do mapa Brasil de biomas, você vê a Mata Atlântica, o domínio da Mata Atlântica não chega aqui no Piauí. Agora, existem mapas que pegam um trechinho que colocam um trechinho de Mata Atlântica aqui no estado do Piauí, sendo que o que a gente tem ali não é o bioma ou o domínio da Mata Atlântica, mas um bioma realmente de floresta, né? De floresta, uma floresta mais úmida, que se assemelha fisionomicamente às matas que se encontram, às florestas que se encontram na Mata Atlântica, que é uma floresta tropical pluvial, uma floresta tropical chuvosa. Se a gente olhar o bioma, né? O bioma mesmo mundial é uma floresta tropical, assim, é o mesmo que a Amazônia, que também é floresta tropical pluvial, só que na Amazônia a gente também tem diferentes biomas. A gente tem o bioma de floresta, mas a gente também tem áreas de savana dentro do domínio do bioma Amazônia. A mesma coisa a gente aplica para o Pantanal, que aí a gente encontra o Chaco, que é uma floresta tropical seca. A mesma coisa a gente encontra para Caatinga, onde a gente tem savana estépica e tem floresta tropical seca, que que é a Caatinga arbórea, né? Então, assim, lembrar que os domínios têm diferentes biomas, né? E que os biomas seguem a nomenclatura mundial, tá? Floresta tropical, floresta temperada, pradarias ou estepes, né? Que são as grasslands, os desertos, a tundra, a taiga, tá? Então, a gente não tem Mata Atlântica, nós não estamos no Piauí, o Piauí não pega o domínio do bioma Mata Atlântica, mas, de fato, no sul do estado do Piauí, a região que chamam ali de Serra Vermelha, se encontra se encontra a fitofisionomia de floresta, né? E aí o pessoal diz que ali é o último resquício de Mata Atlântica no estado do Piauí e tal, porque envolve conservação, porque a Mata Atlântica ela tem uma legislação própria, né? Aí querem preservar aquela área, querem tornar em unidade de conservação, um corredor ecológico e tudo, né? Então tem muito, essa classificação ela é muito requerida por quem tem intenção de que aquela região se transforme numa unidade de conservação. Mas essa história antiga, né, nunca foi para frente. Tá? Qualquer dúvida ou comentário podem ficar à vontade, tá? Vou passando. Então, como eu falei para vocês, existe aqui um gradiente. Você vê que dentro aqui da mesma faixa de latitude, a gente tem um gradiente de umidade que vai do norte do estado, que é mais chuvoso, para o semiárido, que é mais seco.
e aqui está o Piauí. Então, a gente tem uma forte influência desses dois climas, desses dois domínios, né? Algo mais seco. O Piauí nem está totalmente dentro do semiárido, nem está na pré-Amazônia, né? Ou dentro da Amazônia, né? Nesse bioma mais chuvoso. Mas recebe influência, e é por isso que a gente tem um bom trecho de ecótono dentro do estado. Então, aí, começando aqui pelos biomas piauienses, né? A Caatinga, que era a foto que eu mostrei lá. Professora, eu acho que travou. Professor, a gente não está lhe escutando. Diferente do Cerrado, a Caatinga ela tem solo raso. Eu já falei para vocês que o solo ele pode, às vezes, chegar apenas a 1 metro de profundidade, já dá na rocha-mãe, né? Muitas vezes, quando chove muito, esse solo ali alaga, porque é um solo raso, a água não tem para onde infiltrar, né? São solos litólicos, neossolos, né? São solos recentes que ainda estão em formação, porém, são solos férteis, devido à grande quantidade de serrapilheira que cai, né? Devido à caducidade das plantas que perdem suas folhas na estação seca, aquela matéria orgânica vai ser reincorporada ao solo, né, promovendo a fertilidade daquele solo. A precipitação anual vai variar bastante, né? A gente tem municípios aqui no Piauí que chovem 250 milímetros por ano, já quase dentro da precipitação de clima desértico, né? No sudeste do Piauí, a gente tem municípios ali, Nazaré do Piauí, ali na região de Picos, né? Que está bem dentro da Caatinga mesmo. Às vezes chove até menos, né? Dependendo do ano, se for um ano de estiagem, a gente pode chover até menos, né? Mas o normal que chove lá mesmo é, quando muito chove, chove 300 milímetros. E também tem o outro extremo, nas zonas de contato com o cerrado, ou com a floresta, nesse ecótono, já com a floresta amazônica, já chove bem mais também, né? Principalmente no contato com o cerrado, que é o que a gente tem bastante. Vai chover aí 700, 800 milímetros até mais, né? Como a gente vai ver lá para frente, tá? Há um período de estiagem muito grande, que pode chegar aí até 11 meses, né? E não possui um lençol freático permanente, dada a própria característica de profundidade do solo, diferente do cerrado, né? Então, entre as fitofisionomias, a gente tem caatinga arbórea, com dossel baixo, fechado, aberto. Tem a caatinga arbórea arbustiva, com ou sem árvores baixas. E tem a caatinga arbustiva, né? Que seria o que vocês podem encontrar em muitas pesquisas, em muitos trabalhos, publicações, como floresta tropical... floresta tropical seca, né? Ou floresta tropical semidecídua, às vezes encontra esses termos, né? A Caatinga, ela é uma comunidade caducifólia, por conta dessa ausência de lençol freático, raízes superficiais, e um período de estiagem muito grande, e também uma alta demanda evaporativa, né? Ou seja, uma baixa umidade relativa do ar no período que não está chovendo, o que acaba criando um déficit muito grande de umidade.
e acaba a planta optando por perder toda a folhagem, né, praticamente. Dependendo da caatinga, ela pode ser garranchenta também e frequentemente espinhosa, que são alterações em decorrência que são características adaptativas para as condições nas quais as plantas vivem, né? De alta irradiação e de baixa precipitação pluviométrica. Aí algumas espécies que são típicas da caatinga, a imburana, né? Aqui representada, o juazeiro, que é uma planta perennifólia, ela não é caducifólia, mas ela acontece em onde o lençol freático já acaba sendo um pouco mais profundo, ou o solo acaba sendo um pouco mais profundo, e também as folhas têm adaptações anatômicas e morfológicas para evitar a perda de água no período de maior déficit hídrico. E também as cactáceas, né? Xique-xique, mandacaru, facheiro, né? Então tem uma grande quantidade de cactáceas que são espécies típicas da caatinga, né? São espécies que trocaram as folhas por espinhos, alteraram o ciclo, a rota fotossintética, e também colocaram os estômatos e a clorofila, né, no caule. Então, são plantas adaptadas à redução da perda são morfologicamente e anatomicamente adaptadas à redução na perda de água. Passando aí para a vegetação do litoral. Então, a gente tem aqui em cima os municípios, né, que compõem a vegetação, que são compostos por vegetação litorânea. E essa vegetação do complexo litorâneo, ela é formada em função de uma integração de fatores ambientais, como o clima, relevo e o solo, né? Mas recebe, e não deixa de ser também um ecótono, porque recebe tanto influência marítima, a formação da vegetação, ela recebe tanto influência marítima, quanto a influência do continente também, né? A área terrestre recoberta aí por esse tipo de vegetação é de cerca de 5.000 quilômetros quadrados. E ali ao norte a gente tem alguns municípios que são abrangidos por esse tipo de vegetação, que inclui Buriti dos Lopes, ali já quase chegando em Parnaíba, tem Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Murici dos Portelas e também as conhecidas Luiz Correia e Parnaíba, né? São cidades, municípios que englobam aí a vegetação litorânea. A hidrografia, né, do rio Parnaíba, e aqui do estado do Piauí, juntamente com o Maranhão também, fazem com que seja formado o que a gente chama de delta na foz do rio Parnaíba, né? E esse delta, ele é um importante ecossistema para a vida marinha, né? Porque ele abriga importantes comunidades, tanto vegetais quanto animais. Como eu acho que eu já comentei aqui, o próprio cavalo marinho, ele é comumente encontrado nesse ecossistema, mas também os caranguejos, inclusive, que são um componente não só da alimentação, mas também da economia das comunidades que vivem ali, né? É um componente econômico. A vegetação é adaptada para essa salinidade elevada e baixo nível de oxigênio, então quem domina praticamente é o mangue, né? São as duas espécies de mangue, e as plantas desenvolveram caules esporas, né? Um caule mais elevado, né? E pneumatóforos, que são substâncias que vão armazenar, que vão reservar oxigênio aí
para que a planta consiga manter os seus processos fisiológicos, né, sem ter problema com a redução de oxigênio que permeia a raiz, o sistema radicular dessas plantas. Como eu falei, é uma área de tensão ecológica, né, tanto por conta do sistema marinho, que está ao norte, mas também pelas influências do continente, como a gente tem caatinga, com espécies influenciando as fitofisionomias do complexo de vegetação do litoral. Você encontra muitas espécies de caatinga, né? Então, quando a gente vai ali, por exemplo, na Lagoa do Portinho, quem conhece, claro que ali tem restinga, não, é o domínio ali, né, próximo à lagoa. Mas se afastando um pouco mais, você já encontra, verifica bem que tem uma predominância de espécies de caatinga, né? Também o cerrado também contribui para a flora, né? Então acaba sendo uma zona de tensão ecológica que tem espécies típicas que vão receber a influência direta das condições marítimas, né? Mas também a gente encontra espécies que se interpenetram, tanto da caatinga quanto do cerrado, né? E a vegetação típica são os mangues e a restinga, né? Então, falando um pouco aqui da restinga, é essa vegetação que aparece dentro, um pouco às margens da linha da costa, né? Ali nas margens da linha da costa. É um local arenoso e repleto de arbustos, né? A restinga ela tem predominância de arbusto, uma ou outra árvore, né, ocorre, mas também plantas epífitas e trepadeiras, né? Muita vegetação herbácea, e essa vegetação herbácea ela é um pouco diferente do cerrado, porque não é aquela predominância de ciperáceas e gramíneas, como a gente já trabalhou isso, né? Essa informação nos seminários, né? E fica ali nas proximidades do mar. Mas também, como ali em volta da Lagoa do Portinho, também você encontra restinga, você encontra esse depósito arenoso, muita duna também, e encontra, apesar de que a lagoa não está tão próxima do mar, mas também a gente encontra a vegetação de restinga, né? Então, aqui um conceito de restinga é um depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, onde se encontram diferentes comunidades que vão receber influência marinha, né? Então, realmente, elas são adaptadas para viver num solo salino, altamente arenoso, né? Onde a água não segura ali, porque o solo arenoso, a água infiltra muito, né? Diferente de um solo mais argiloso, que a argila retém a umidade, né? Então, molhou ali uma areia, a água praticamente desce. Então, elas convivem, né, com essas características que são mais estressantes, né? Mas, logicamente, tem adaptações, desde que vão aí glândulas de excreção de sal, né? A economia na eficiência do uso da água, assim, uma maior eficiência no uso da água para fazer mais fotossíntese com menor quantidade de com redução na perda de água por transpiração no momento que vão abrir os estômatos, né? Então, assim, tem todo um conjunto aí de adaptações, né? Aqui é uma imagem que mostra bem a restinga, né? Você vê que é predominantemente arbustiva e herbácea, mas, como eu falei para vocês, essas herbáceas, né, ou subarbustivas aqui, elas não são tipicamente gramíneas, são outros grupos que participam, e como vocês podem ver, elas estão aqui sob um terreno altamente arenoso, né?
com essas características que eu descrevi, de baixo teor de nutrientes, a salinidade elevada e também baixa retenção da umidade da água. Os mangues, eles já aparecem na zona mais úmida, né? Você vê que a restinga ela se dá em solo mais firme, mais seco, né? Os manguezais eles aparecem nas zonas mais úmidas, que são zonas de transição entre o ambiente terrestre e marinho. E também a água ela aparece numa salinidade intermediária, porque, assim, dependendo da área, né? Ela pode ser intermediária porque ela recebe influência da água que vem do rio, mas também encontra a alta salinidade do ambiente marinho, né? Então, isso faz com que, em alguns trechos, inclusive, mais próximos ao mar, o solo seja extremamente salino e o teor de oxigênio seja baixo, né? E os manguezais também são ecótonos, né? Só que eles são ecótonos entre água doce e água salgada. E aí a gente se cria um ambiente que a gente chama de salobro, que é um ambiente que está nem tão salgado quanto o marítimo, nem tão doce quanto o rio, né? E isso faz realmente que ele seja uma zona de transição, né? Que vai passando de um tipo de salinidade, né? Desde a água doce para a água completamente salgada do mar. E as espécies vegetais que ali vegetam estão adaptadas a essas condições, como a gente já falou na questão das raízes escoras, os pneumatóforos, né, as raízes aéreas aí. E aí tem a imagem do mangue. Então você vê aqui, ó, as raízes escoras, né? São essas raízes que acabam saindo do ambiente encharcado para poder também a planta respirar, né? Então, tem a parte que fixa a planta no solo, parte da raiz que fixa a planta no solo, e tem essa parte que fica mais como se fosse uma raiz aérea, que permite a oxigenação, né? A absorção de oxigênio. E aí a gente vai falar dos ecótonos, né, que são também chamados de áreas de transição ou áreas de tensão ecológica. E aí a gente viu lá no primeiro mapa que teria 3 tipos, né, considerando que haveria um também pequeno entre cerrado e floresta, né? Mas a maioria das fontes, ela traz apenas o ecótono, a transição entre Caatinga e Cerrado, e a transição entre Caatinga e Amazônia, né? Então, vamos falar deles aí. Então, esses ecótonos, eles compõem o maior domínio fitogeográfico da bacia do Rio Parnaíba, né? Como eu falei para vocês, eles pegam o estado do Piauí está nesse interim, né? Está nesse meio, está nessa zona de transição, seco ao leste, mais úmido ao oeste, e vai, lógico, que receber influência disso, que vai se refletir em ecótonos, né? Em zonas de transição. E essas zonas, elas vão desde o norte até o sul do estado do Piauí, desde lá de Luiz Correia até as nascentes do Rio Gurgueia, no extremo sul do estado do Piauí, né? Os ecótonos, existem algumas teorias aí para explicar como que funcionaria a biodiversidade em ecótonos, se eles teriam uma flora distinta dos biomas que lhes originaram, né? Ou se seria uma interpenetração das duas floras, ou seja, eu encontro espécies únicas ou eu encontro espécies dos dois ecossistemas, dos dois biomas que estão se contactando, né? Mas eu respondo já a essa pergunta com uma imagem mais na frente, tá? Então, as floras,
eu já vou adiantando aqui também, mas depois eu mostro na imagem, elas são indiferenciadas e se interpenetram. Ou seja, você consegue encontrar espécies de um e de outro dentro do ecótono, né? O clima dos ecótonos vai variar dependendo da posição desse ecótono no estado. Nós temos os ecótonos mais para o semiárido, né, que seria o Cerrado Caatinga, seria um clima mais próximo do semiárido, um clima mais seco. E essa transição Caatinga-floresta, né, ou pré-Amazônia, ou Amazônia, essa região chamada de meio norte, já teríamos uma umidade maior, que é esse costão, nessa essa faixa que margeia o Rio Parnaíba nessa divisão entre o estado do Piauí e do Maranhão, né? Que vai desde Floriano, que já começa uma precipitação maior, até um pouco mais ao norte do estado, né? Que aí a gente já tem, por exemplo, Teresina, com 1.200 milímetros de precipitação, a gente tem União, com 1.400 milímetros de precipitação, então a gente já tem aí uma precipitação maior nessa região, mais úmida, né? Então, por isso que a precipitação, na próxima informação, ela varia entre 700 e 1.500 milímetros. 1.500 é mais difícil da gente encontrar, eu acho que não tem, na verdade, eu acho que não existe nenhum município no estado do Piauí que a precipitação média seja de 1.500. Até 1.400 a gente tem, né? Que aqui ao lado, né, próximo, no município de União, são 1.400 milímetros. Aqui em Teresina, 1.200, né, como eu falei. Mais 1.500 eu acho que não chega, não. Mas, enfim, está aí nessa faixa, né? E 700 milímetros a gente tem no sudeste do estado do Piauí, a gente tem municípios aí que estão nesse ecótono, que estão em ecótono, que pegam aí essa faixa de 700 milímetros. E a deficiência hídrica, de uma forma geral, no estado, independente da zona de contato ou do bioma, é muito grande, né? De 6 a 9 meses aí sem precipitação. Então, falando aí das duas áreas de contato, a gente tem a transição Amazônia-Caatinga, que é chamada aqui de região meio norte, onde estão as matas de Babaçu, que dentro das matas de... Para vocês verem aí, né? A questão da pergunta do ecótono, né? O que é o ecótono? Tem espécies típicas dele? Tem ou é formado apenas por espécies de um e de outro, né? Porque assim, a gente tem características médias em relação aos dois extremos, né? A caatinga mais seca, a região amazônica mais úmida, então a gente tem algo que nem é os 700 milímetros do semiárido, nem é os 3.000 milímetros da Amazônia, né? 3, 4, 5 mil milímetros na Amazônia, né? Então, obviamente, vão surgir espécies que são típicas desse ecótono. E aí, aqui o que a gente tem principalmente nesse ecótono são as matas de babaçu, né, que são típicas desse ecótono. E também a gente encontra dentro das matas de babaçu as espécies típicas também de caatinga, tá? E a segunda área de contato, ou zona de tensão ecológica, é a do cerrado, que fica entre o cerrado e a caatinga, que também é conhecida como carrasco, tá? E não se limita ao estado do Piauí, também ocorre em outros estados. Gente, qualquer pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Bom, dentro das teorias em relação ao ecótono, né? Dentro da pergunta, o ecótono é formado apenas por é uma zona
onde se interpenetram as floras e é indiferenciada, ou existem espécies que são únicas do ecótono, né? Então, aqui tem uma imagem que vai tentar explicar ou responder a essa pergunta, né? Então, a gente tem aqui aqui o ecótono, né? Que seria essa zona de transição entre um campo e uma floresta decídua, né? Então, no ecótono, nós teríamos a redução das espécies de ambas as fitofisionomias, né? Mas elas ocorreriam aqui também, né? E algo mais, espécies que não estão nenhum nem outro ocorreriam aqui. Daí a gente entender que os ecótonos eles têm uma maior biodiversidade e uma maior riqueza em espécies, tanto porque comporta espécies de uma fitofisionomia e outra, bem como espécies que são únicas daquele ecossistema. Então, por exemplo, se eu comparar um ecótono de caatinga com uma área de caatinga, eu vou encontrar maior biodiversidade dentro do ecótono, tá? Da mesma forma, se eu comparar talvez um ecótono cerrado caatinga, talvez, né, eu encontre maior biodiversidade do que dentro do cerrado, por exemplo, tá? A gente precisa de estudos ainda que comprovem isso, inclusive até uma pesquisa, um projeto de pesquisa que eu tenho interesse, assim, já vem há algum tempo martelando isso, né, para tentar fazer, é uma pergunta que eu tenho e uma teoria que eu gostaria de responder, né, uma pergunta que eu gostaria de responder. Mas ainda não parei para escrever esse projeto. E aí, o carrasco, que assim, às vezes o termo carrasco ele é popularmente empregado em trabalhos científicos, mas num sentido diferenciado daquele que seria o conceito científico mesmo, porque às vezes assim, no popular, quando você chega para a pessoa lá no interior e pergunta assim, essa área aqui, ele diz, não, isso aí é um carrasco, né? Às vezes querendo se referir a uma mata de caatinga. Mas o carrasco, conforme Figueiredo, é uma formação vegetal individualizada, né, constituída tanto por espécies próprias, quanto por espécies oriundas de outras formações geograficamente próximas, em especial de cerrado e caatinga, né, mas também o nosso cerrado, ou o nosso carrasco que vai até o norte, pode ter também aí alguma espécie de floresta também. Então, esse é o conceito aí de Figueiredo para Carrasco. Aqui, falando ainda desses ecótonos setentrionais, né, a gente encontra aí na região meio-norte as matas de babaçu, que tem domínio da palmeira babaçu, como o Eugênio apresentou no seminário dele, também é chamado de palmeiral ou palmeirais, né, dependendo da palmeira que predomine, vai receber diferentes nomes, né? Então, a maior concentração da palmeira de babaçu está nas baixadas e vales úmidos, cujas altitudes não ultrapassam 200 metros. É muito nessa região próxima do rio Parnaíba, que vem lá desde Floriano até um pouco mais aqui ao norte. Os solos podem ser profundos a medianamente profundos, geralmente bem drenados, né, com ou sem a presença de cascalhos. E nas áreas onde o babaçu aparece em maior adensamento, o período de estiagem pode não ultrapassar 6 meses, né? Então, assim, é um local que você vê que a periodicidade da precipitação já é um pouco diferente da caatinga, que é o bioma que está
influenciando essa vegetação, né? Então, nesse sentido, por estar já recebendo influência da Amazônia e ainda da Caatinga, esse período de estiagem pode ser menor. Aí a pluviosidade pode variar de 1.000 a 1.000 milímetros, mas do que eu conheço, né, os municípios, tem município que chega mais do que isso. Temperatura média anual de 26 a 27 graus, a vegetação já está bastante descaracterizada pelo desmatamento, já surgindo capoeiras, e quando as capoeiras vêm, acaba muitas vezes, assim, capoeira é o que a gente chama de mata secundária ou de mata em sucessão secundária, que foi desmatado, plantado e abandonado. E está em recuperação. Muitas vezes, nessas áreas, acaba desbalanceando a fitossociologia, né? Às vezes, as espécies de cotiledôneas não dominam mais tanto como antes, porque o babaçu nessa região ele é muito agressivo. Ele tem um potencial de germinação muito grande e acaba deslocando, né, as espécies. Então, acaba descaracterizando a mata mesmo original, né? E também outras palmeiras que podem surgir na região são a piaçava, a carnaúba, o tucum, o buriti, a macaúba e o pati. Gente, alguma dúvida, ou pergunta, ou sugestão, ou comentário, ou qualquer coisa que queiram falar até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Estão tudo calado aí. Tem alguém que está me assistindo. Tem alguém me assistindo aqui nesse negócio? Oi, professora, estou acompanhando. Tá bom. Então vamos falar aqui mais para frente agora, daqui para frente, aliás, sobre o cerrado. É engraçado porque quando você coloca no Google para pesquisar Cerrado e Piauí, né, usando esses termos de busca, a maioria das informações e dos artigos que você consegue, e até mesmo das imagens, é do Cerrado desmatado, né? Ou seja, o Cerrado piauiense virou símbolo de desmatamento, né? Que é o que a gente está trazendo aqui nessa imagem. Mas vamos lá. Aqui, as características que a gente vai falar do Cerrado são a princípio, do Cerrado em geral, são características que a gente já trabalhou nas nossas aulas, né? Mas vou colocar aqui porque a gente acaba relembrando aí e incorporando mais essas informações, tá? Então, a primeira característica que eu trago aqui, que a gente já sabe sobre o cerrado, é que os solos são sempre profundos, ou quase sempre profundos, né? Muitas vezes com mais de 10 metros de comprimento, e aí a gente já viu que apenas o perfil mais superficial que seca, até 2 metros, abaixo disso está sempre úmido, tem o lençol freático, né? As plantas acabaram desenvolvendo mais raiz, muitas espécies, né? Acabaram desenvolvendo mais raiz para alcançar esse lençol freático e não ter que perder as folhas, não ter a deciduidade, né? Também já vimos que são solos pobres em relação não às espécies que sobrevivem nele, mas em termos agronômicos, né? Para quem quer plantar, ele é um solo pobre, é solo ácido, com pouco ou nenhum humus. A precipitação do mês mais seco fica entre 5 e 30 milímetros, né? O lençol freático é permanente, pode ter entre 10 e 35 metros de profundidade, e na estação seca, somente essa camada mais superficial do solo acaba secando, né? Abaixo disso, de 2 metros, ela encontra-se úmida.
Aí a gente já viu que a vegetação não é xerófila, é mesófila, né? Algumas espécies são caducifólias, por isso que a gente diz que a vegetação é subcaducifólia, composta de duas floras, em especial o stricto sensu, né? Mas também os campos, né? Sendo uma arbustiva arbórea, que é lenhosa, com dossel irregular, e outra herbáceo subarbustiva, no caso aí, a vegetação rasteira. Então, seriam esses dois extratos, né? Há autores que vão trazer 3 extratos, que seriam o rasteiro, formado pelas herbáceas, o subarbustivo arbustivo e o arbóreo, né? Ou subarbustivo arbóreo. Que aí dividir esse em 3 extratos. Mas comumente a gente divide em 2, que seria um arbustivo arbóreo e um subarbustivo herbáceo, tá? Nas áreas de contato com a caatinga, onde a gente chama de carrasco, o cerrado pode se apresentar caducifólio, né? Perdendo aí um pouco, porque aí já tem uma influência do semiárido, né? Já uma alta taxa evaporativa, uma alta demanda evaporativa, menor umidade no solo, né? Solos mais rasos. E aí, embora haja espécies típicas de cerrado nesse ecótono, essas espécies podem se comportar como caducifólias, tá? Outra característica é o crescimento simpodial frequente, estimulado pela morte das gemas terminais, que pode ser devido ao fogo ou herbivoria por insetos ou aves, que é o que vai dar a ramificação tortuosa, porque quando danifica, né, ou ocorre a morte das gemas terminais, que é o que dá o crescimento da planta em altura, acabam se estimulando as gemas laterais e formando ramos. E isso acaba dando a tortuosidade das árvores, né? Dos arbustos e árvores. A precipitação pode estar entre 1.200 e 1.700 milímetros, mas a gente vai ver como que isso se comporta aqui no Piauí, né? As temperaturas médias anuais podem estar em torno de 26 e 27 graus, mas a gente também vai ver como que isso funciona aqui para o estado do Piauí. As chuvas são distribuídas irregularmente, há um período chuvoso, há um período seco, mas isso é variável, tipo o início do período o início e a duração do período chuvoso. Há anos que pode começar a chover em outubro e o período chuvoso até março, sendo janeiro, fevereiro e março os meses mais chuvosos. E há anos em que apenas um mês pode chover. No ano inteiro cai 500 milímetros num único mês, né? Ou há anos que não começa o período chuvoso em outubro, vai começar mais para novembro ou dezembro, né? Enfim, é irregular essa distribuição das chuvas, né? Mas, em geral, elas estão concentradas entre dezembro e abril, mas muitas vezes começando em outubro. E aí, passando aqui um pouco mais para os cerrados aqui do estado do Piauí. Os cerrados piauienses estão na 4ª posição em termos de cerrados mais importantes do Brasil, né? São 11,9 milhões de hectares, né? 11,9, né? Quase 12 milhões de hectares no estado do Piauí, correspondendo a 46% da área do estado. E assim, a quase 6% do cerrado brasileiro e a quase 37% do cerrado nordestino, da ocupação de cerrado no Nordeste, né? Os cerrados piauienses, eles ocorrem de norte a sul do estado, né? Mas em áreas disjuntas, muitas vezes em áreas disjuntas, né? Que não seria aquele contínuo, mas alguns trechos ocorrendo cerrado mais ao norte do estado.
E, às vezes, até tem pesquisa que mostra cerrado ou trechos de cerrado até já ali perto de picos, né? Que está dentro mesmo da zona do semiárido. Mas, enfim, né? Eu não conheço para discordar. Nunca fui lá para dizer isso aqui não é cerrado, né? Eu encontrei trabalhos que dizem que em Padre Marcos tem cerrado, né? Enfim, não sei. 70% da área ocupada pelo cerrado no estado do Piauí corresponde efetivamente ao bioma cerrado. E 30% do cerrado, e os 30% restantes do cerrado estão dentro de ecótonos, né? Então, a maior parte do cerrado piauiense é mesmo do domínio do bioma cerrado, e 30% estão em ecótonos. E aí, talvez em alguns trabalhos, né, algum material, alguma publicação, você encontre esses termos que eu estou trazendo aqui, só para a gente explicar o que significam. O que seriam os cerrados marginais e os cerrados distais. Os cerrados marginais, eles são chamados assim porque eles estão mais longe do cerrado central, eles estão à margem, eles são vamos dizer assim, o limite do bioma, né? Então, por serem marginais, por estarem à margem do espaço ocupado pelo cerrado, eles vão receber uma influência muito forte dos biomas de contato, né? Então, esses cerrados marginais, por exemplo, a gente tem no Piauí alguns cerrados marginais para o norte, né? E a gente tem lá para o extremo sul do Piauí cerrados mais próximos mesmo do que a gente chama de cerne, do centro, do core, do núcleo do cerrado do Brasil Central, né? Então, esses cerrados marginais, eles acabam tendo uma configuração ou até mesmo uma riqueza um pouco diferenciada do cerrado central mesmo, né, do Brasil Central. E os cerrados distais, eles são a continuação dos cerrados do Planalto Central. Eles não são disjuntos. Por exemplo, a gente tem aqui no estado do Piauí tanto os cerrados marginais quanto os cerrados distais. Então, esses cerrados marginais, eles já estão bem no extremo mesmo, mas desconexos com o central, né? O cerrado do Planalto Central. Que, como eu falei, né, seria o núcleo, o core, né, do cerrado. E os cerrados distais, eles vêm até o estado do Piauí, são chamados assim porque se afastam um pouco desse núcleo, mas eles são contínuos, né, com o cerrado do Planalto Central. Aqui é um mapa que mostra a localização do cerrado, tanto no Maranhão quanto no estado do Piauí, ó. Então, aqui a gente tem os cerrados marginais, ó, né? Aqui seriam os cerrados marginais. E aqui o cerrado distal, né? Que esse aqui já está mais desconexo, vamos dizer assim, mais extremo, né? Mais à margem do cerrado mesmo, dessa área de abrangência do cerrado. E o distal é em relação ao central. Então, o central é ali no estado de Goiás, né? Um pedaço do Mato Grosso, que é onde está o núcleo mesmo do cerrado. E aí, esse distanciamento, né, um pouco mais em relação ao cerne, ao núcleo, é o que acontece aqui no Piauí e no Maranhão, é onde a gente vai ter esse cerrado que a gente chama de distal, né? E aqui seriam os cerrados mais marginais. Bom, então falando aí um pouco sobre o nosso cerrado, né, em termos de biodiversidade. Assim, por exemplo, a gente tem nas nascentes do Rio Parnaíba, né, que é ali na Chapada das Mangabeiras, ali tudo é cerrado.
mas você não encontra pesquisas, levantamento florístico, por exemplo, né, daquela região. É porque, assim, é uma unidade de conservação, mas ela não tem uma estrutura para recepcionar os pesquisadores, então acaba desestimulando a pesquisa na região, né? A gente tem também, quando a gente estiver vendo aí cerrados em unidade de conservação, a gente vai falar sobre essas unidades que têm cerrado, né, e o status aí. Mas o que eu quero trazer aqui é que muito pouco da biodiversidade dos nossos cerrados é conhecida. Então, aqui eu achei interessante esse trabalho. Ele vai mostrar a quantidade de artigos que tem em cada uma das fitofisionomias daqui do estado do Piauí. Então, no levantamento deles, eles encontraram 7 artigos de levantamento florístico feito em Mata de Babaçu, 4 lá na região do litoral, 7 em região de Caatinga, 5 em região de Cerrado, 6 nos ecótonos mais ao sul, nos ecótonos meridionais, e 14 nos ecótonos setentrionais. E é justamente aqui onde está o Parque Nacional de 7 Cidades, que tem um monte de publicações, de dissertação, de artigos, né? Fazendo levantamento, publicando levantamentos ali em 7 cidades. Porque o professor Alberto Jorge tem ali, ou tinha, né, o Parque Nacional de 7 Cidades como a base dele, porque o parque tem realmente uma estrutura bacana que dá para abrigar os pesquisadores, né, que vão às vezes passar uma semana coletando material, coletando dados, né? E muitos dos orientados deles foram orientados em trabalhos desenvolvidos ali. Então, a gente tem aí essa grande quantidade de trabalhos, né? E em cada uma dessas áreas, aqui tem a quantidade de espécies que foi encontrada. Então, tem aí 294 espécies em Caatinga, 460 em Cerrado, mas somam aí 1.226 espécies nesses ecótonos setentrionais, né? Aqui são esses mais para o norte. 154 espécies no litoral e 371 espécies nas matas de Babaçu. Então, assim, só lembrar, é possível que haja, de fato, a maior biodiversidade nos ecótonos setentrionais, onde nomes entrava a língua, viu? Setentrionais, mas também esses números podem ser reflexo da baixa quantidade de trabalhos desenvolvidos, tá? Quanto à produção agrícola, você vê que tem esse mapa, né, da produção de soja no Brasil. Você vê que aqui, só para a gente ter noção, né, o sul está tomado de soja, né, tanto o Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina, quanto o Paraná. Aqui no Mato Grosso, então, minha nossa, né, mas quanto mais escuro aqui, maior a produção, tá? Então, há áreas de intensa produção de soja podem ser encontradas aqui no Goiás e, em especial, aqui no Mato Grosso, com mais de 757 mil quilos a 2 milhões de quilos. Não, aqui é em gramas, né? 757 mil gramas, que dá 757 quilos, né? A 2.000 quilos, eu acho que é mais ou menos isso. Enfim, o que eu quero mostrar aqui é que o cerrado piauiense não é à toa que quando você coloca cerrado piauiense, você só encontra soja, porque ele está todo desmatado aqui para soja, né? Você vê que não é uma produção muito elevada, né, comparado a, por exemplo, a produção que acontece no Goiás, no Mato Grosso, nessa região aqui da Bahia, que também que é muito boa, né? Na verdade, essa região aqui chama de Matopiba, né? Porque é o cerrado que fica aqui entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia.
é chamada de a última fronteira agrícola do Brasil, né? Aqui é ainda onde encontra cerrado para se desmatar. E é a zona que atraiu o pessoal do sul. Você vê que no sul do Piauí, só o que tem é gaúcho, né? É o pessoal de lá do sul do Brasil, no sul do Piauí. Então, você vê que no mapa de dos biomas piauienses, aqui é praticamente todo o cerrado, né? Concentra uma grande parte. E 10% da área do bioma no estado já foi substituída por soja, né? Então, a gente está aí correndo uma perda muito grande. Ontem passou, não sei se vocês assistiram, Fantástico, passou uma reportagem aí sobre perda de biodiversidade por conta do desmatamento, né? Inclusive passou aí eu não sei, era Jaborandi, se eu não me engano, que tem a pilocarpina, né? Eu acho que é o Jaborandi. Aqui no Piauí, que tem sido coletada para extrair a pilocarpina, que é uma substância que serve como medicinal, né? Então, a reportagem ela falava do desconhecimento que a gente tem em relação às espécies e de que muitas espécies podem estar sumindo sem a gente... É coisa até que a gente já sabe, né? Podem estar sumindo sem que a gente consiga pesquisar quais são as curas, as substâncias, o que essas plantas podem nos oferecer, né, em termos de compostos, né, em termos de potencial para cura de diversas doenças, por conta do desmatamento e do desconhecimento das espécies que ocorrem e do potencial que essas espécies têm. Mas foi uma reportagem bem bacana, né? Passou aí várias situações que a gente está perdendo dinheiro, inclusive, que poderíamos ganhar milhões com as substâncias que são extraídas da flora, né? E compostos como os produzidos pelos próprios fungos, que são compostos naturais de defesa deles, né? Como foi descoberto, por exemplo, a penicilina. A penicilina é um fungo que libera uma substância, que a gente chama na ecologia de amensalismo, né, ou antibiose. Ele libera substâncias no meio que matam os predadores dele ou os competidores dele. E muitos organismos têm esse potencial de liberar substâncias que poderiam estar sendo avaliadas, né, para cura de doenças causadas por micro-organismos, né? E aí acaba a gente não estudando e nem conhecendo a flora, e isso tudo está sendo perdido, está sendo desmatado, está sendo queimado, está sendo substituído, está em vegetação secundária, né? Em sucessão secundária, enfim. É uma perda muito grande que a gente tem, tanto em biodiversidade quanto em finanças mesmo, né? Enquanto um retorno perdido. Professora, e esses fungos, alguns fungos, eles podem até atuar, por exemplo, na produção da soja, até agir como um agente de controle biológico, né? Sim, sim. E porque eles têm a capacidade competitiva com outros micro-organismos e podem ajudar aí para a gente até diminuir o número de adubo químico, de agrotóxico. Eu fiz uma pesquisa no meu PIBIC nesse ramo, nessa parte aí de uso de alguns fungos para fazer esse controle de controle biológico. Sim, sim, verdade. Bom, quanto ao solo, a gente já até conversou, né? Várias características que são solos, em termos agronômicos, são solos pobres, né? Principalmente em termos de teor de nitrogênio, fósforo e potássio, e matéria orgânica. Aí aqui é uma pesquisa de Carneiro e colaboradores, em 2016, que fez aí uma análise de solos no município de Gilboés, né?
dizendo eles que é uma área de caatinga, de cerrado, tá? Assim, eu conheço Gilboés mais como caatinga, né? Mas pode ser que eles acharam um trecho ali que era de cerrado e, enfim, fizeram, né? Mas aqui é a área estudada deles, né? Aqui são as coordenadas, tanto latitude quanto longitude, e eles fizeram aqui um mapa com a distribuição do pH, né? Então a gente vê aqui que na média o pH é ácido, tá? Tem uns locais, né, que o pH é extremamente ácido, que são esses mais claros, o branco aqui, que está em 3 ponto alguma coisa, mas no geral o que vai muito aí é 4,9, né? Ou seja, um pH bastante ácido para esse solo, né? O que já é conhecido em relação ao cerrado. E aqui, em relação ao fósforo, né, então tem teor de médio a baixo de fósforo também, né? Mas ainda assim, quando a gente olha aqui essa imagem de baixo, que faz a classificação, a maior parte desse trecho aqui está como um solo ácido, né? Que aqui, 4,50, né? E a acidez muito aqui. Deixa eu ver bem aqui. Não, desculpa. Não é, a interpretação é um pouquinho diferente. Aqui não é o pH, aqui é uma classificação de vamos dizer assim, adequabilidade, né? Quão adequado é o pH. E aí a maioria aqui está entre baixo e muito baixo, né? Ou seja, a qualidade, ou seja, é um solo muito ácido que o baixo potencial de, vamos dizer assim, de uso, né? Ou muito baixo. E em termos de fósforo, né, que está distribuído aqui, a maioria aqui se encaixa, boa parte, né, se encaixa aqui num teor muito bom de fósforo, bom, e poucos trechos aqui estariam dentro do médio e do baixo, né? Assim, tem trechos que são mais favoráveis e trechos menos favoráveis. Em ecologia, a gente chama isso de heterogeneidade do ambiente, ou seja, são manchas favoráveis rodeadas por manchas desfavoráveis, né? É isso que vai dar a agregação dos organismos, ou não, né? Na verdade, em ambientes heterogêneos, os organismos aparecem agregados nas manchas favoráveis. Então, é muito mais fácil, vamos dizer assim, eu encontrar uma quantidade maior de plantas nesse trecho aqui do que nesse trecho aqui, que seria um habitat mais desfavorável, né? Então, as plantas elas estão muito distribuídas em função dessa heterogeneidade aqui, né? Então, o que a gente entende? Primeiro, o cerrado é altamente heterogêneo, um solo altamente heterogêneo. Daí, explicar por que em determinados cantos você encontra espécies arbustivas, em outros não, né? Porque para a espécie arbustiva se desenvolver, ela vai, logicamente, precisar de uma certa quantidade de nutrientes que eles não estão uniformemente distribuídos no ambiente, né? Então, as espécies vão aparecer, os indivíduos, na verdade, vão aparecer nesses locais que sejam mais favoráveis, né? E não distribuídos aleatoriamente ou uniformemente dentro da área. Quanto à florística e à fitossociologia, a gente vê aqui que as árvores são normalmente baixas, né? Aqui é uma pesquisa de um colega meu que fez lá em 7 cidades, do Marcelo, né? Ele foi orientado, professor Alberto Jorge, a dissertação aqui são resultados da dissertação de mestrado dele. Então, a gente vê que a maior quantidade de indivíduos está nas menores
alturas, né? Nas menores classes de altura. Ou seja, vamos botar aqui até 5,9 metros, né? Sendo a maioria, 350 indivíduos avaliados, estava aqui entre 2 e 2,9 metros de altura, né? Então, é isso mesmo que representa o cerrado. São arbustos é um porte mais arbustivo, né? Que não ultrapassam aí, em média, 5 metros de altura. A maioria realmente tem até 3 metros de altura. Aí você vê aqui, ó, que deve ter encontrado aqui um indivíduo com 18 metros, um indivíduo arbóreo, né? 18 a 18,9 metros. Pouquíssimos indivíduos nas classes maiores, né? Que são as árvores. E aqui é em relação a classes de diâmetro, o diâmetro do caule. A maioria apresenta entre 3 e 5,9 centímetros de diâmetro, quase 550 indivíduos, né? Uma boa parte, a maioria, né, dos indivíduos está aqui nessa classe. São indivíduos de tronco fino, o que é muito comum. E pouquíssimos ou raríssimos com um tronco mais grosso. Quanto às espécies, né, as famílias encontradas, aqui a Fabaceae foi a mais representativa, com 11,7% das espécies. Na verdade, essas 3 famílias aqui são as famílias são subfamílias da família Fabaceae. Na verdade, aqui a classificação está um pouquinho diferente. É porque antigamente chamava de leguminosa e tinha as subfamílias, né? Faboide, Sesopinoide e Mimosoide. Aí depois mudou a nomenclatura e ficou a família Fabaceae, aí tem as subfamílias, né? Sesopinoide, Papilionoide e Mimosoide. Aí, dependendo aqui, nessa classificação seria uma só, mas tudo é leguminosa, né? Ou seja, essas 3 aqui são praticamente a mesma família. Seguida por Combretácea, Rubiácea e as outras famílias que representam aí 57%. Mas é muito comum, tanto Caatinga quanto Cerrado, a família Fabaceae, ou as subfamílias da família Fabaceae, serem as principais, porque a família leguminosa, ela é uma das mais conhecidas em termos do mutualismo de fixação de nitrogênio, né, que tem a bactéria mutualística, que cria os nódulos na raiz, né, que fornece nitrogênio para a planta, e em troca ela é nutrida com os fotossintatos da planta. Então, é um mutualismo que acontece entre planta e bactéria, e que faz com que essas plantas se deem bem nesses tipos de solo com baixo teor de nitrogênio, justamente porque elas fazem essa simbiose, porque elas fazem essa associação, que é uma associação benéfica, ajudando na fixação de nitrogênio. São poucas as famílias que já se identificou essa interação, essa relação ecológica, e a melhor descrita delas realmente é a família Fabaceae. Faz aí a nodulação. Aqui é um pedaço da tabela que eu trouxe, que ele colocou, né? Ele encontrou, acho que foram 92 espécies, e aí eu trouxe só aqui algumas para a gente ver como está a fitossociologia. Aqui, no caso, a espécie que tem o maior índice de valor de importância, que é o IVI, que é o que faz esse ranking aqui, é a Terminalia falcifolia, com 125 indivíduos, seguida aqui pela Qualia grandiflora, que é o pau-terra, né, folha grande, com 144 indivíduos. Realmente, o pau-terra, ele é a espécie, né, que é uma das espécies mais comuns
no estricto senso, né? Muito comum mesmo. Aí tem aqui os demais dados de densidade, frequência e dominância. E em relação aos dados climatológicos, a gente tem cerrado em diversos municípios piauienses e vai variar também a precipitação e as temperaturas, mas não muito, né? Não deixa de sair desse clima de savana, né? Então, aí a gente tem, por exemplo, em Floriano, a temperatura média anual está em 28 graus e as médias mínimas chegam as médias mínimas chegam a 23,1 e máxima de 34,2. E em torno quase aí de 1.000 milímetros de precipitação no ano, né? Piripiri já chove um pouco mais, 1.200 milímetros, e a temperatura média anual é de 26,8. Aí, como eu falei para vocês, em Padre Marcos, que já é sudeste do estado do Piauí, que um levantamento diz ser lá cerrado, né? Não tenho cá minhas dúvidas, mas pode ser que tenha também. A precipitação já é bem menor, 637, né? Para mim, isso já não está mais na faixa de cerrado, de chuva de cerrado, mas enfim, os autores disseram que é, né? E a precipitação média varia de 25 a 28 graus. E Bom Jesus, lá no sul do Piauí, no sulzão do Piauí, a temperatura média mínima varia de 23 e a máxima de 36 graus ao ano e 944 milímetros ao ano. Então, o que a gente vê aqui? Que a precipitação, mais ou menos, né, no estado, do Cerrado no estado, porque aqui a gente tem Piripiri ao norte, Floriano no centro, Padre Marcos no sudeste e Bom Jesus para o sul do estado daqui do Piauí, mas está sempre nessa faixa de 1.000, próximo aos 1.000 milímetros, né? E lembrar que aqui Bom Jesus é um município que está na transição Cerrado-Caatinga. Aqui para a gente ver, ilustrar essa questão da precipitação por bioma, ó. Aqui a gente tem a parte mesmo de Caatinga braba mesmo, né, onde menos chove no estado, segundo o mapa, de 400 a 600 milímetros nessa região. Aí a gente tem aqui essa abrangência ainda da Caatinga, com 600 a 800 milímetros. Tem aqui essa zona de transição, que seria aqui mais ou menos onde a gente encontra o Carrasco, que aí já chove de 800 a 1.000 milímetros, mas encontra espécie de Caatinga, encontra espécie de Cerrado. Aí a gente tem aqui os cerrados, né, que vão desde aqui os cerrados distais até os cerrados marginais, que acontecem aqui no norte do Piauí, que vão aí de 1.000 a 1.400 milímetros, que são esses tons de verde. E aqui, que é essa região meio norte, onde a gente tem transição Caatinga-Mata Atlântica, é onde mais chove no estado do Piauí, que vai pegar aqui desde Floriano, Teresina, União, dizendo aqui o mapa que chega até 2.000 milímetros, né? Eu não conheço não, mas enfim, o mapa está dizendo, né? Eu esqueci de olhar aqui, Ana, esse mapa. E aqui, por fim, a de temperatura. Você já vê que a temperatura já varia bem menos, né? A gente tem aqui temperaturas, as maiores temperaturas, no extremo sul do Piauí e aqui também, né? E a temperatura média aqui na maior parte do estado é de 32 a 34 graus anuais. E as fitofisionomias que a gente encontra aqui no estado do Piauí, a gente encontra Cerradão em 7 cidades, a gente encontra Campos, em Piripiri, né? Piripiri, Piracuruca. Encontra Campo Sujo e Campo Limpo por lá também, Cerrado Estricto Senso, a gente encontra em Floriano, encontra em Oeiras, encontra em Piripiri, a gente encontra. Mata ciliar também a gente encontra por aí. As veredas a gente encontra no sul do estado. E aqui no Maranhão também a gente encontra. Os palmeirais, incluindo aqui a mata de Carnaúba, a gente encontra aqui no município de Campo Maior. E aqui, só para a gente encerrar com o antes e o depois, né?
Antes era Cerrado stricto sensu, depois virou um mar verde aí a perder de vista, mas não mais de cerrado, agora de plantação, né? E é isso. Algum comentário, alguma dúvida ou pergunta? Professor, aquela imagem que a senhora passou no começo da aula, não sei se a senhora respondeu qual era, será o que eu havia chutado. Aí, qual é? Queria saber.